Já foi dito que quem aprende com os próprios erros é inteligente. E os erros são realmente para aprendermos as lições. Então, quem aprende com próprios erros é inteligente. E quem aprende com os erros dos outros é sábio. Então, que essa experiência contada pelo irmão Landim, em lágrimas e com dor no coração, possa fazer-nos sábios, aprendendo com as lições que o irmão passou. Nós vamos ler em Hebreus, capítulo 11. Vamos repetir a leitura que fizemos ontem. 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado dos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, temos comentado sobre o mundo, esse sistema cruel, violento. Ontem, na reunião que tivemos, aquele bate-papo ali no terraço, lá atrás, foi muito proveitoso aquele tempo, as conversas, o diálogo, e em tudo nós pudemos perceber a violência desse sistema mundano, desse lugar onde nós somos peregrinos. Nós temos pensado nisso, a nossa vida como uma peregrinação. Tenho pensado que a vida é uma peregrinação mesmo antes da conversão. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, todas as pessoas estão sujeitas à morte, a morrer. Isso significa que a vida é uma peregrinação, mesmo para o descrente. É uma breve passagem, a nossa existência física aqui. Quantos passaram para a eternidade? Já passaram para a eternidade. A morte é a consequência do pecado. São irmãos gêmeos. Quantas vezes vemos na palavra de Deus esses dois aparecendo juntos? Morte e pecado. Então a vida é uma peregrinação. Eu tenho lembrado um ditado popular que diz: ninguém vai ficar para semente. É um ditado aqui da região. E esse ditado quer dizer exatamente isso. Nós estamos sujeitos à morte e a morrer, porque somos pecadores. Então, o descrente, ele precisa pensar nisso. Ele está aqui de passagem. Ele nasceu na condição natural, ele nasceu em pecado. Em pecado foi concebido pela sua mãe. Ele nasce e logo se desencaminha quando, como o salmista disse, proferindo mentiras. É uma questão de tempo. A criança já vai demonstrar que não é diferente de nenhuma outra. Ela é pecadora.
E o tempo vai passando e a vida vai se esgotando. O tempo passa, os minutos se escoam, fogem de mim e de ti. Então, amigo que está aqui, descrente, a vida para você é uma peregrinação, já é. Você está passando. Por certo, você já tem percebido isso pelas marcas do tempo no teu corpo, pela fotografia que você vê no quadro, a tua fotografia, e você já não é mais o mesmo. E você tem saudade daquela época. Não é? Então a vida é uma peregrinação para você. Então você precisa confiar no Senhor Jesus, você precisa crer na pessoa dele, na obra dele, na suficiência da sua obra, para que você seja salvo. Para o descrente, há dois motivos para pensar na vida e considerá-la como uma peregrinação, breve peregrinação. O cristão é peregrino por motivo de redenção, é um segundo motivo. Ele foi chamado do mundo, ele não pertence ao mundo, a sua pátria está no céu, ele está aguardando o cumprimento da promessa do Senhor Jesus de voltar para buscá-lo. Então, o crente, mais do que o descrente, porque ele tem um motivo a mais. Ele foi salvo, ele foi redimido, ele pertence ao céu. Ele tem um motivo a mais para encarar a vida e viver a vida como uma breve peregrinação. O Senhor providenciou, fez provisão para caminharmos aqui durante a peregrinação. Ele prometeu imediatamente a queda do homem, o Redentor, chamado ali em Gênesis 3,15, de o descendente da mulher. E toda a raça humana deveria aguardar a manifestação do Redentor. Deveria aguardar, deveria esperar, deveria confiar nesse Redentor singular e suficiente. É o Senhor Jesus Cristo. Ali em Gênesis, o Senhor fez a provisão e estabeleceu um princípio para nos relacionarmos com Ele, o princípio da fé. O pecado modificou a maneira do homem se relacionar com Deus. Então, eu posso ver em Gênesis 3:21 o princípio de fé. O homem deveria confiar na palavra de Deus, deveria esperar a manifestação do Senhor Jesus, que pisaria a cabeça da serpente, venceria o poder do mal, o poder das trevas, seria ferido, teria o seu calcanhar ferido, uma indicação da sua morte, vitória pela morte e sobre a morte. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte. E os seres humanos deveriam esperar a manifestação desse Redentor, confiar que Deus cumpriria essa promessa enquanto caminha por aqui e esperar. Esperar porque junto com a fé nasceu a esperança, confiando na palavra de Deus e esperando que essa palavra fosse cumprida. O Senhor Jesus foi a razão de viver dos piedosos do Velho Testamento. Ele nasceu, o velho Simeão, que visitava o templo, como era costume seu, dirigido pelo Espírito Santo, pôde tomar aquela criança no colo, o infante Jesus, com alguns poucos dias de vida, e pôde levantar os seus olhos para o céu e dizer: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele aguardava a consolação de Israel, ele aguardava a consolação dos gentios, luz para os gentios também, o Senhor Jesus. Então, as pessoas piedosas do Velho Testamento, a razão da existência delas, da vida delas, o que completava, o que dava sentido à vida delas, era a esperança que elas tinham no cumprimento que Deus fez de um Salvador, de um Redentor. E há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas a humanidade está dividida, infelizmente, não é? A humanidade está dividida em duas partes. Aqueles que aguardam a manifestação do Senhor Jesus e aqueles que têm amado o presente século.
aqueles que têm semeado aqui, aqueles que têm colhido muitos frutos amargos aqui, e outros que têm esperado o Senhor Jesus Cristo. E dentre multidões, há muitos aqui que estão nessa expectativa. Adão pôde ver essa divisão dos que amam a Deus e os que amam a terra dentro da casa dele. Infelizmente, com grande tristeza, ele viu Abel se apegando à fé, à espiritualidade, e ele pôde ver Caim amando o presente século mal. Caim decidindo amar o mundo e não medir esforços para melhorar o mundo e fixar residência aqui. Ele sucumbiu, né, a essa ditadura. Então, Gênesis 4, 16 e 17 fala da experiência negativa de Caim, que amou o presente século mal. Eu li Hebreus capítulo 11 porque na experiência de Moisés nós podemos ver a fé que vence o presente século, o presente mundo. Em 2 Timóteo capítulo 4, nós temos uma outra experiência negativa de alguém que servia ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É a experiência do apóstolo Paulo. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, entre aqueles que aguardavam e têm aguardado a manifestação do Senhor Jesus, estava o apóstolo Paulo, e está o apóstolo Paulo. Ele amava a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a vinda do Senhor Jesus, o amor à vinda do Senhor Jesus, nos motiva à santificação prática e ao comprometimento com a espiritualidade, com a obra do Senhor. Então, ele amava a vinda do Senhor. E o resultado disso é que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. A esperança é um termômetro. A vida prática, melhor dizendo, de santificação, de consagração, é uma indicação, é como se fosse um termômetro da nossa esperança. Então ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé, estava comprometido com a espiritualidade, e a razão disso era a esperança que ele tinha no Senhor Jesus. Ele amava a vinda do Senhor Jesus, não deixou de influenciar as pessoas, lançou mão de coisas legítimas do mundo para a sua sobrevivência, mas sempre colocando em primeiro lugar as coisas espirituais. Então, a diretriz da sua vida era a manifestação do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Então, no versículo 8, ele fala da coroa da justiça que está reservada para todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Essa coroa será recebida não só pelo apóstolo Paulo, mas por todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Se você ama a vinda do Senhor Jesus, se nós amamos a vinda do Senhor Jesus, então essa coroa está reservada para você, para mim, para nós. Em contraste, no versículo 10, versículo 9, ele faz uma recomendação a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. E no versículo 10 ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele amou o presente século.
é impressionante que esse Demas é citado na carta que Paulo escreve a Filemon como um dos cooperadores de Paulo. Era alguém que fazia parte da convivência de Paulo, alguém que era companheiro de Paulo, alguém que era considerado como cooperador na obra do Senhor, alguém que esteve envolvido entre os santos com a obra do Senhor. Mas agora, nessa última carta que Paulo escreve, ele cita Demas como alguém que estava amando o presente século. Alguém que era cooperador na obra do Senhor, mas agora está amando o presente século. Amando o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. É um exemplo negativo de alguém que amou o presente século. Eu estava procurando o significado do nome dele, Demas, e eu descobri que Demas significa mãe terra, mãe terra. E ele fez jus ao seu nome. Ele preferiu amar a mãe terra a amar o Pai do céu. Alguém que trocou o Pai do céu, o amor ao Pai do céu, pelo amor à mãe terra. Infelizmente, não são poucos os que têm tomado essa atitude, trilhado esse caminho de desvio, de materialismo. Nós cantamos um hino que diz assim: quantos que corriam bem, como Demas correu, manquejando, agora vão. Outros seguem que também, frios, sem amor estão. Então nós estamos no mundo mau. Aqui é o reino do adversário. Um lugar de ditadura espiritual, de escravidão espiritual. Descrentes têm sido escravizados. Eles pensam que têm liberdade, porque fazem o que querem. Mas essa não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é ter poder para não fazer o que quer. Essa é a verdadeira liberdade. Então, os amigos incrédulos, eles acham que têm liberdade, mas são escravos deste presente século mau. E a Escritura mostra como este versículo que acabamos de ler, de pessoas que estavam servindo ao Senhor. E Paulo escreve por inspiração que Demas era cooperador, mas ele sucumbiu. Ele foi vitimado pelo presente século mau. Paulo amava a vinda do Senhor. Agora Demas estava amando a mãe terra. Isso tudo serve de lição para nós. Pessoas que são escravizadas, outros que foram libertos e que foram vitimados posteriormente pelo presente século mau. No Velho Testamento, eu tenho apreciado muito em Gênesis capítulo 5, um exemplo positivo de alguém que venceu o século mau, o mundo, né? Chamamos de mundo, que é uma sociedade, é uma cultura. Gênesis capítulo 5, capítulo 5, versículo 28. E 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé. E ele explica a razão do nome dado ao seu filho. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Eu tenho pensado, irmãos, que Lameque estava vendo no seu filho o cumprimento da promessa do Redentor.
eu tenho considerado que Lameque era um dos que aguardavam o cumprimento da promessa de Deus. E quando nasce aquela criança, tão viva era a esperança da manifestação da encarnação do Redentor, tão viva era essa esperança no seu coração, que ele está pensando, quem sabe essa criança é o cumprimento da promessa. Quem sabe esse é a consolação de Israel. Quem sabe esse é a consolação dos gentios. E Lameque viveu numa época sofisticada como a nossa. Havia prazeres, havia glórias, havia entretenimento, havia diversões, havia facilitações. Os descendentes de Caim se envolveram profundamente em invenções, coisas que revolucionaram a época. Foram cientistas, alguns investiram no lazer, no entretenimento, o outro se envolveu na tecnologia, dominando o bronze, o ferro, criando armas, criando instrumentos para a agricultura, para facilitar a vida na terra. E Lameque viveu numa época assim, de prazeres, de glórias, de diversões, de facilitações, de status. Mas ele não se iludiu e não permitia ser iludido por aquelas coisas. Ele olhava para a terra, apesar da tecnologia, apesar da sofisticação, a compreensão que ele tinha do mundo está no versículo 29. Nesta terra nos consolará dos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Apesar dos prazeres, apesar da sofisticação, apesar da tecnologia, apesar dos avanços tecnológicos, a terra é a mesma. É um lugar de fadiga, como ele diz aqui, fadigas das mãos, dos trabalhos das mãos, e é um lugar de maldição. Caim, ele construiu uma cidade e pôs o nome do seu filho naquela cidade, dizendo que queria morar definitivamente no lugar de maldição. A compreensão de Lameque é a compreensão de um piedoso, de alguém que vive a espiritualidade, de alguém que está esperando Deus cumprir a sua palavra, a sua promessa. Esta terra é o lugar que o Senhor amaldiçoou. Isso serve para nós também. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Então, a sociedade do fim é um espelho da sociedade do começo. Isto serve de instrução para nós. Estamos cercados de sofisticação, de tecnologia, de avanços científicos, mas é o lugar que o Senhor amaldiçoou. E o Senhor Jesus Cristo prometeu voltar para buscar para si todos que pertencem a Ele, todos que se ligaram a Ele pela fé. E tem o exemplo singular, temos o exemplo singular do Senhor Jesus Cristo, que também venceu o mundo pela obediência à palavra de Deus. Lucas capítulo 4, em Lucas capítulo 4 nós temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Lucas 4, deixa eu ver o versículo que nós devemos ler. Versículo 5. Este texto fala-nos da tentação do Senhor Jesus. 3 aspectos da tentação: cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Então, no versículo 5, e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade
e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Ele eleva o Senhor Jesus a um lugar, e no momento, essa palavra aqui, que Lucas, não é essa aqui, porque aqui está em português, mas a palavra que Lucas usou originalmente, só aparece aqui, em Lucas capítulo 4, versículo 6. No momento, num ponto minúsculo de tempo, Satanás mostrou ao Senhor Jesus o sistema mundano, as glórias do sistema mundano, a autoridade do sistema mundano, e disse: eu posso te dar. Aliás, eu dou para quem eu quiser, com uma condição: se prostrado me adorares. Ele não está oferecendo o que Deus criou, a criação. Ele está oferecendo esse sistema de coisas, essa cultura, esse estilo de vida, com glórias e autoridade. E é isso que ele faz. Ele mostra a estátua. É o aspecto externo do mundo. É o aspecto que ilude, que passa uma falsa impressão de glória permanente, de poder permanente. Mas é só ilusão. Quando o Senhor Deus mostrou a Daniel o sistema mundano, o mesmo sistema mundano, usou outras figuras, não a da estátua, mas as figuras de feras. Porque o Senhor mostrou os princípios do mundo, os princípios que foram usados para a organização desse sistema. E João cita esses princípios. Ele diz: tudo que há no mundo. Então ele resume em 3. Os princípios satânicos: cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Mas Satanás não mostrou a violência do mundo, os princípios de morte, de pecado, de trevas. Ele mostrou a aparência. A mesma imagem que iludiu o filho pródigo. Estava na companhia do pai, vivendo em dignidade, com dignidade. E ele pede então parte da sua herança e foi para uma terra distante, um país distante, iludido pelo país distante, pelo brilho e pelas cores mentirosas do país distante. E quando ele entrou dentro do sistema, ele chegou ao ponto de desejar comer, ingerir comida de porco. Comida de porco. Pense para um judeu que não apreciava esse tipo de alimentação. Desejar comer, ingerir comida de porco. Então, olhando de fora, esse mundo é bonito, é atraente, tem glórias, tem autoridade. E Satanás diz: eu dou para quem eu quiser. Se você quiser, eu te dou. Mas quando entra no mundo, experimenta a dor, a tristeza, a amargura desse sistema mundano. E o Senhor Jesus venceu aquela tentação usando a palavra de Deus. E nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 11, a experiência de mais alguém que venceu o mundo, Moisés. A experiência de Moisés nos ensina a fé que vence o presente século mau. Lemos no versículo 11, que pela fé ele, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O versículo 23 diz-nos que os pais dele, quando ele ainda apenas nascido, viu que a criança era formosa e decidiu guardá-la, protegê-la por causa dessa formosura. E eu me pergunto, será que eles guardaram a criança só porque ela era fisicamente bonitinha?
Eu me pergunto se é só por isso. Em Atos 7, Atos capítulo 7, naquele testemunho de Estevão, Estevão não diz que a criança era bonita aos olhos dos pais. Estevão diz, pelo Espírito Santo, que a criança era formosa aos olhos de Deus. Aqui, formosa aos olhos dos pais. Lá, formosa aos olhos de Deus. Eu tenho pensado que essa beleza que Moisés tinha não era simplesmente a beleza física, a beleza do corpo, mas uma beleza de caráter. Bonita, belo aos olhos de Deus. E a partir do versículo 24, essa beleza começa a se manifestar. Então, quando os pais, é como se os pais estivessem olhando para aquela criança, digo com reverência, usando os olhos de Deus. Os olhos de Deus que vai além da aparência, que vai além do exterior. O profeta e juiz disse: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Deus vê o interior. Deus viu um Moisés bonito, formoso. Os pais viram Moisés bonito e formoso, mas viram com os olhos de Deus. E a beleza passa então a ser manifesta a partir do versículo 24. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, filho da filha é neto. Então, ele não queria ser chamado de neto de Faraó. Ei, como é que é o nome do teu avô? Faraó? Não é só isso. Ser considerado, ou ser mesmo filho da filha de Faraó, o que isso significava para Moisés? Significava ser não simplesmente neto do maior homem do Egito ou do maior governador da época. Ser chamado filho da filha de Faraó significava ser um franco candidato ao trono do Egito, a nação mais interessante, mais sofisticada daquela época. Pense que autoridade que esse homem tinha, estava prestes a receber, sujeito a receber, na condição de receber. Pense nas glórias que esse homem poderia ter, sendo filho da filha de Faraó. Como rei, ele poderia usar a influência política para o seu próprio benefício. Como rei do Egito, ele poderia usar a sua experiência para favorecer a vida do seu povo no Egito. O povo que estava sendo subjugado, escravizado, colocado sob trabalho forçado. E ele poderia esperar isso. Eu vou esperar a minha hora, vai chegar. Filho da filha de Faraó. Se tiver outro concorrente, vou armar cilada aos seus pés. Eu vou subir ao trono. Eu vou defender os meus interesses. E vou melhorar a vida do meu povo na terra. Somos peregrinos, mas eu vou melhorar a vida do meu povo nessa terra. Aqui não é a nossa terra, mas eu vou usar a minha influência política para isso. Não foi essa a atitude. Mas ele poderia pensar assim. É só conjectura, é coisa da minha cabeça. Mas possivelmente isso poderia passar pela cabeça de um homem natural. Ele teria prazeres na corte real, sofisticação. Ele poderia ter várias mulheres, ou quantas mulheres ele quisesse, as mais belas, as mais interessantes aos olhos humanos, aos olhos de um homem. Ele poderia frequentar o ambiente da alta sociedade egípcia. Mas o versículo diz que ele recusou. O homem natural diria: que estupidez, que insensatez, que burrice.
Mas a palavra de Deus está dizendo que um homem que tinha à sua disposição esse trampolim que o empurraria para a glória e autoridade mundana, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou a glória egípcia. Moisés não foi vitimado como Demas e como dezenas, para rimar, como dezenas que foram vitimados pelo sistema mundano, que ofereceu ao Senhor Jesus glórias e autoridade, que ofereceu a Moisés glórias e autoridade. Moisés não foi vitimado. Ele sabia, e a gente deveria saber, onde termina a glória do Egito, onde termina a glória do mundo. Um dos seus patrícios, José, foi um grande no Egito, mas ele não estava apegado ao Egito. Antes de morrer, ele disse: olha, o Senhor vai visitar vocês, o Senhor vai tirar vocês daqui, não deixem os meus ossos aqui, tirem até os meus ossos desse lugar. E lá em Gênesis capítulo 50, depois você pode ler, de 22 a 26, o versículo 26 diz que ele morreu e foi colocado num caixão. Então o homem José, que foi o número 2 do Egito, uma figura interessante, conhecida, famosa, glorioso, terminou num caixão no Egito. Mas alguém que estava apegado à espiritualidade. Mas isso serve de lição. Moisés poderia desejar ser grande no Egito, mas ele sabia: eu vou terminar num caixão. Se eu e você semeamos para o mundo, semeamos para a terra, se eu e você valorizamos o que é material, se essa é a glória que nós buscamos, então você já sabe qual será o nosso fim: num caixão no Egito. E qual foi o elemento que levou Moisés a tomar essa decisão? Diz o versículo 24 que ele o fez pela fé. Então eu quero me lembrar mais uma vez e repetir o que já tenho falado das palavras de João. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A gente não consegue vencer o mundo pela nossa inteligência, pela nossa força. A vitória sobre o mundo é pela nossa fé. Confiando na palavra de Deus, se apegando à palavra de Deus, com toda reverência, usando os olhos de Deus para mirar as coisas desta terra. Quando é que ele tomou essa decisão? Eu gosto disso também. Quando homem já feito. Quando já homem feito. Então, versículo 23, apenas nascido. Versículo 24, quando já homem feito. Não foi decisão de um adolescente que descobriu que era adotado. Ficou revoltado. Porque ele não era filho da filha de Faraó. Ele era filho de um judeu, de uma judia, de judeus. Mas que por propósito divino foi parar na casa do Faraó. Mas agora descobriu que era filho adotivo. Ninguém me falou isso. Eu estou revoltado. Então eu vou jogar tudo para cima. Essa decisão de Moisés não foi uma decisão de um adolescente que descobriu que era adotado e ficou revoltado. E não foi também de um velho inconsequente, de alguém que não tinha maturidade. Um homem já feito.
E o que leva a um homem já feito? E essa palavra, homem feito, ela significa um homem amadurecido, alguém que estava aparecendo no cenário, alguém que estava na condição de dignidade. E o que leva um homem maduro, numa condição como essa, recusar essa proposta mundana? Somente a fé. Pela fé, ele tomou essa decisão. O versículo 25, temos uma outra lição que, como peregrinos, precisamos aprender com Moisés. Por que ele tomou essa decisão? Então, o versículo 26 vai dizer: porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O conceito de valores que Moisés tinha. Moisés reconhecia a vergonha de Cristo como mais rica do que os tesouros do Egito. E observe aí, tesouros, não tesouro, mas tesouros. Então, há tesouros no Egito, ele não nega isso, a palavra de Deus não nega. Mas quando Moisés pensa em Cristo, e não só em Cristo, na glória de Cristo, mas quando ele pensa na vergonha de Cristo, no opróbrio de Cristo, no vitupério de Cristo, ele põe do lado da balança. Do outro lado, ele põe os tesouros do Egito, é plural, é tesouros, é muita coisa, é fama, é status, é glória, é riqueza, é muita coisa. Então ele pesa as duas coisas e ele conclui, olha, vejamos o conceito de valores dele. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Sofrer com Cristo, se identificar com a vergonha de Cristo, ser desprezado na escola por causa de Cristo, ser ridicularizado, ser deixado de lado da turma por causa de Cristo, é melhor do que fazer parte dessa panelinha mundana. Ser desprezado no trabalho, ser rejeitado na sociedade por causa de Cristo, que sofreu fora do arraial, isso é mais glorioso do que terminar num caixão como todos os demais do Egito. Que conceito de valor que nós precisamos aprender. E outra coisa que me salta diante dos olhos é que Moisés viveu séculos antes de Cristo. Cristo nasceu muitos séculos depois, mas esse homem já podia ver o Senhor Jesus Cristo. Como tantos outros que estavam firmados na palavra de Deus, que prometeu o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo. Enoque, o profeta, que andou com Deus pelo menos 300 anos, que profetizou para a geração antediluviana. E lá em Judas está escrito que ele profetizou contra estes, os falsos ensinadores, citando a manifestação do Senhor com as suas santas miríades. Enoque falou do Senhor Jesus Cristo. Agora Moisés, que viveu séculos antes, e a fé liga o seu coração com o Senhor Jesus, que haveria de nascer séculos depois, mas ele já podia ver o Senhor Jesus. E é melhor o conceito de valor desse peregrino que estava fora da sua terra, o conceito de valor, sofrer com Cristo, sofrer por estar ligado a Cristo. Isso é mais glorioso do que pertencer, do que ter, do que receber as glórias e a autoridade deste mundo. Mais uma vez, a esperança por trás do comprometimento prático com a espiritualidade. O finalzinho do versículo 26.
porque contemplava o galardão. Esperança, porque contemplava o galardão. No finalzinho do versículo 27, o tempo já está estourado. Finalzinho do versículo 27, né? A gente pode lê-lo todo. Pela fé, abandonou o Egito. A mesma fé que o ligou com as coisas do céu, o motivou a sair do Egito. Pela fé, ele abandonou o Egito. A fé abandona o Egito. A fé não se harmoniza com o Egito. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Ele já podia ver o Senhor Jesus Cristo. 1500 anos, se eu não estou fazendo confusão aqui com números, Moisés aparece no Monte da Transfiguração, vendo esse Cristo em glória. No Egito, pela fé, ele via como ele enxergava como quem vê o invisível. Ainda no Egito. Mas quando o Senhor Jesus convidou 3 discípulos da sua maior intimidade, conduzindo-os até o Monte da Transfiguração. Ali o Senhor se transfigurou diante dos discípulos, e os discípulos viram Elias, que teve uma saída deste mundo sobrenatural, e Moisés, que via o Senhor Jesus séculos antes de nascer, mas agora podia contemplá-lo na sua glória, vendo a glória da sua pessoa, vendo a glória do seu reino. Nós estamos no Egito. Esse mundo é um Egito, que oferece tudo o que ofereceu para Moisés. E nós, como peregrinos, devemos ter uma visão como a de Moisés, olhando e vendo como quem vê aquele que é invisível. E está chegando o dia quando nós poderemos vê-lo como ele realmente é. O que Moisés viu, a sua experiência, será a nossa experiência. Amando aquele que não vimos, mas esperando até que ele se manifeste. Que a experiência desse peregrino possa também inflamar a nossa experiência. Amém.